pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Na aula de hoje, nós vamos ver como nós fazemos a identificação, a determinação dos parâmetros de uma função de transferência de primeira ordem com tempo morto. Vamos ver como é que nós determinamos o K, o tempo morto e o tal, a partir da resposta do sistema em malha aberta. Nós perturbaremos a planta com o degrau e, baseado na resposta que essa planta der a esse degrau, nós vamos determinar os parâmetros tal, o ganho e o tempo morto, certo? Normalmente é um procedimento muito utilizado porque nós não precisamos fazer nenhuma modelagem no sistema e, a partir de dados de planta, nós obtemos esses parâmetros, certo? Então é isso que nós vamos ver agora nesta aula. Então vamos lá. O que nós vamos ver então é como nós determinamos esses coeficientes. E para isso, então, nós vamos usar dois métodos. Nós iremos ver dois métodos. Na aula computacional nós vamos ver mais alternativas, mas aqui dois métodos bastante simples. Um é o método da tangente e o outro é o método baseado em dois pontos, certo? Sendo que esses dois métodos são bastante interessantes e no método baseado em dois pontos, o que nós recomendamos bastante para vocês é o método SK, que é dado por essas expressões, como nós iremos ver. Então, comecemos com o método da tangente. Qual é a ideia desses métodos na realidade? A ideia é nós pegarmos a planta industrial e fazermos uma perturbação. Então, nós temos a planta e perturbamos a entrada com um degrau. E aí a saída vai gerar uma resposta. Então, essa resposta então, ela vai ser aproximada por uma primeira ordem com tempo morto. O procedimento em si consiste, então, em nós determinarmos pelo método da tangente ou pelo método SK. Então, como é que nós determinamos pelo método da tangente? Nós pegamos o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é onde eu tenho a máxima derivada da curva. É o ponto de maior inclinação. Nesse ponto de maior inclinação, nós passamos uma reta tangente nesse ponto. Isso está associado com aquela ideia de que uma função de primeira ordem, a resposta inicial, ela é a inclinação dessa resposta inicial, quando ela é estendida até o valor final, nós vamos ter o valor do tal. Então, é exatamente essa ideia que está por trás do método da tangente. Então, nós fazemos essa inclinação, vamos até a linha de base, aonde começou a perturbação. Nessa linha de base aqui, nós vamos ter, no momento que essa linha e essa reta intersecta, esse aqui é o ponto que nós dizemos, até aqui é tempo morto. E a partir daqui vai ser o tal. E o tal vai ser até o momento que a linha intersecta o valor final. Certo? Daqui até aqui vai ser o tal. Isso aqui veio do comportamento de uma primeira ordem. E o tempo morto, então, é essa a ideia. E o K vai ser a relação entre o valor final, o delta do valor final, e o quanto eu apliquei na entrada. Então, é essa a ideia do método baseado no método da tangente. Para deixar isso mais claro para vocês, vamos ver uma coisa aqui, que é, eu vou inserir uma folha, para nós termos mais claramente como é que é feito o experimento em si. Então, vamos inserir uma folha. Nós pegamos uma
a saída do sistema vai estar nesse gráfico e a entrada vai estar aqui, no subplot de baixo. Então, digamos que nós façamos uma perturbação na planta. Então, a planta estava vindo com um valor aqui, digamos, de 5. E nesse instante aqui, nós vamos fazer uma perturbação. Nesse instante, nós vamos fazer a perturbação. Então, esse é o ponto zero. Esse é o instante zero, onde nós vamos fazer a perturbação. Daí o valor final vai, digamos, por exemplo, para 7. Então, o degrau aqui vai ser um degrau, isso aqui é o ΔU. Vai ser U, na realidade. O ΔU é a diferença. O U de T. O degrau vai ser ΔU. ΔU. ΔU vai ser 7 menos 5. 7 menos 5 vai ser de 2. ΔU vai ser de 2. Certo? E digamos que aqui vinha em 25 e daí tem a resposta aqui do sistema que leva o sistema para lá. Então, o valor final, digamos, seja 49. Então, o delta correspondente vai ser, então, delta y vai ser y quando t vai para o infinito, vai ser 49 menos 25. Então, simplesmente a relação entre o ΔY sobre o ΔU, quando t vai para o infinito, isso vai ser o ganho, certo? E aí nós estamos vendo agora dois métodos para determinar justamente o quê? Para determinar o tal e o tempo morto. O método da tangente a gente vai pegar no ponto de inclinação, máxima inclinação, e aí vamos dizer que esse valor aqui até a linha base, a minha linha base é essa aqui, essa é a minha linha base, 25. Isso aqui eu vou chamar de θ, esse tempo aqui. Esse tempo compreendido, o momento que eu fiz a perturbação foi aqui. Então esse é meu ponto, meu instante, onde eu começo a analisar o sistema. Desse ponto até aqui vai ser o tempo morto. E quando o valor atinge o valor final, esse tempo aqui vai ser o tal. E essa é a ideia do método da tangente para determinação justamente do tempo morto, do ganho e do tal. Mas esse não é o melhor método. Nós vamos ver um outro método em que nós determinamos o ganho da mesma forma. Então a função é essa aqui. Nós temos o tempo morto para ser determinado e o tal, uma vez que se nós determinarmos o ganho dessa forma aqui. Então nós ainda temos dois parâmetros para serem determinados. Uma outra forma de determinar esses dois parâmetros é considerando dois instantes de tempo e dois instantes de tempo aonde nós teremos a resposta. E aí a ideia do método de dois pontos é justamente considerar frações dessa resposta. Então, essa resposta, a variação total é essa aqui, e percentuais dessa variação. Então, o método SK a gente considera 35,8%, 35,3% da resposta final, o instante onde isso ocorre, isso aqui vai ser o T35, T35,3%. Ele é daqui,
Observe que o ponto de partida é esse instante aqui, ó, onde eu fiz a perturbação. Então, o T35 vai do momento que eu fiz a perturbação até chegar a 35% da resposta. E o T85 vai corresponder ao instante onde eu chego a 85% da resposta. E aí eu pego o T85, esse vai ser o T85. Ele vai ser desde o momento que eu fiz a perturbação até esse instante de tempo aqui. Esse é o T85. Certo? E Sundaram e Krishnavami aqui propuseram esse método em 1977, esses dois pontos. E essas fórmulas nós vamos deduzir no nosso exercício, na aula de exercício. Mas daí, a partir desses dois instantes de tempo, eles tiram o tal, vai ser 0,67, e aí a diferença entre esses dois tempos, ilustrado aqui. E o tempo morto vai ser 1,3 vezes T35 menos 0,29 vezes T85. Então, essa é uma das alternativas do método baseado em dois tempos. Eu poderia escolher quaisquer dois tempos, porque eu só preciso de dois tempos que a partir da solução do sistema eu consigo determinar. Existem outras alternativas, por exemplo, se eu usasse T63,2% e T28,3%, as fórmulas seriam essas aqui. Ó. Na aula de exercício, nós vamos ver como é que nós deduzimos isso e fazemos isso para qualquer instante de tempo. O mais importante é que esses métodos aqui permitem, então, que nós, a partir de dois instantes de tempo, consigamos determinar o tempo morto e o tal dominante. Aqui tem um comparativo dos métodos, e nós vemos que o método SK, que é o que eu recomendo para vocês, ele acaba sendo conservativo em termos de tempo morto. Ele gera um tempo morto maior no método SK. Mas ele cobre a resposta nessa região intermediária, certo? Observem que o comportamento dinâmico do sistema é mais rico que uma primeira ordem com tempo morto. Quer dizer que, se nós usarmos uma aproximação de primeira ordem com tempo morto, essa aproximação de primeira ordem com tempo morto, ela não conseguirá cobrir totalmente o sistema. Ela irá o quê? Ela irá cobrir parcialmente o sistema. Ou ela cobre o tronco, que é a resposta intermediária, deixando os pés de fora e a cabeça também sendo coberta, ou ela cobre os pés e cobre a cabeça, deixando o tronco de fora. Então, são as duas alternativas aí que nós temos. E no caso do método da tangente, ela tende a cobrir os pés, cobre a cabeça por causa do ganho, mas essa região aqui, que é importante para a resposta, ela deixa de fora. Então, por isso que eu recomendo para vocês o método SK, porque ele cobre bem essa região, ele acaba sendo um pouco conservativo no sentido de estimar um tempo morto maior, mas isso acaba não sendo crítico em termos práticos, porque em termos práticos a resposta sempre vai vir com ruído. E o ruído é como se fosse um tempo morto adicional. E aí, como essa região eu não consigo enxergar adequadamente, a escolha do SK ela acaba sendo muito boa, porque ela, de certo modo, consegue trabalhar muito bem com essas situações onde tem ruído, que dificultariam justamente a nossa determinação do valor inicial. Então, você acaba sendo conservativo em termos de ajuste, mas em termos práticos acaba sendo bastante eficiente, certo?
Então, é isso que eu tenho para apresentar para vocês no que tange a esse método. Nós vamos ilustrá-lo adequadamente na nossa aula computacional.